Gente, boa tarde. Estou esperando a Aspásia chegar, ela não chegou, ela foi para um evento na Baixada Fluminense, e aí pode ser que ela chegue no meio da minha apresentação, que não vai ser longa, vai ser rápida. Eu vou tentar segurar o livro com uma mão só, vocês vão ter uma ideia do que é essa epopeia. Olha só. Seu livro que a gente escreveu. Aspásia e eu tínhamos vontade de fazer esse livro já há muito tempo, desde trabalhos que a gente fazia ligado à água, recursos hídricos, na Getúlio Vargas, quando a gente criou o primeiro Centro de Desenvolvimento Sustentável aqui do Rio. Isso foi lá em 98, passando pelo ano 2000, 2006, aí a trajetória dela e minha, a gente estava sempre se encontrando, fazendo projetos juntos. Quando veio a pandemia, a gente já tinha anotações e fragmentos, textos dela, textos meus, e como a gente tinha que ficar em casa mesmo, quieto, sem poder sair muito, ver pessoas nem nada, a gente resolveu esse desafio. E o curioso de ano 19 para 20 é que estava acontecendo um novo marco de saneamento. Então, na nossa perspectiva, a gente podia fazer um livro que acompanhasse, no tempo real, essa grande transformação de paradigma do serviço de saneamento, né? No Brasil, né? E sabendo que o Rio de Janeiro estava num processo de restrições de responsabilidade fiscal, e desde 2017 já vinham estudos junto ao BNDES e à PPI, que era uma secretaria que estava pensando, né, desenvolvendo as parcerias público-privadas, e o Estado do Rio só tinha um trunfo para uma negociação de empréstimo para o Estado poder seguir com algum espaço de negociações financeiras e tal, que era a SEDAI ser o que o Estado poderia empenhar como garantia de que esse empréstimo, que o governo federal tinha sido o fiador junto ao Banco Paribas, imaginem vocês que para a gente solver a condição financeira do Estado, dar alguma liquidez para o Estado se mover economicamente, a gente dependeria de empenhar a nossa única organização pública ligada à água e saneamento. Mas assim foi, e a concessão aconteceu, veio a Lei 14.026, e os estudos do governo do Estado, até antes mesmo dessa nova gestão, e anteriormente com o pessoal do BNDES, que a Marilene Ramos estava à frente, que é uma pessoa muito ligada ao saneamento, à água. Então, esse processo progrediu rapidamente, e depois de Alagoas, e, se não me engano, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro foi contemplado como sendo a terceiro estado brasileiro a poder fazer um leilão. Foi um leilão concorridíssimo, com as maiores concessionárias privadas disputando os 4 blocos, né? E hoje a gente tem, na verdade, a Rio Mais Saneamento, que já estava trabalhando na Zona Oeste há mais tempo, a Iguá, Águas do Rio, que no caso ficou com os blocos 1 e 4 aqui da Zona Sul e Centro, Zona Norte também, Baixada, e também a Iguá, que ficou com a área 4. Bom, e nós trabalhando em casa no livro, já sabendo que ia acontecer em 2021, ia acontecer o leilão, que ficou em 2 fases, e o livro foi acompanhando esse processo. Quando a gente conversou com o Instituto Trata Brasil, e vem fazendo um trabalho notável de divulgação de dados, a partir dos dados dos SNIS, IBGE, PNAD e tudo mais, o pessoal lá entendeu que alguém poderia estar, de fato, acompanhando esse processo, para e passo, e esse livro poderia ser uma referência no tempo. E conseguimos um apoio financeiro muito robusto, tanto da AEGEA, quanto depois da Águas do Rio, e até do governo do Estado do Rio de Janeiro também, e de uma amiga nossa também que precisava, porque é meio como trabalho de performance, você não pode receber dinheiro antes, você tem que provar que você está fazendo alguma coisa importante para poder ter certeza que depois você vai ser remunerado. Assim está funcionando muito bem alguns projetos de esgotamento sanitário no Brasil. E, finalmente, a gente conseguiu esse patrocínio, e eu e a Aspásia, a gente teve a liberdade de falar, vamos fazer o livro com a liberdade que a gente tiver, ele vai ser um livro de referência, é um livro pesado, é um livro de 800 páginas, são 20 capítulos. Mas quem quiser tê-lo, a gente tem a nossa editora Letra Capital ali, vendendo pela metade do preço, então o preço está super promocional, tá bom? Então, quem tiver um dinheirinho sobrando aí e quiser ter um livro de referência
porque a gente conta desde a antiguidade como é que eram as soluções. Bom, deixa eu fazer a apresentação aqui, que aí vocês vão ter uma ideia só por imagem. Deixa eu ver se eu consigo tocar isso aqui direitinho. Voltei para frente. Isso aqui é a capa do livro. Não estou conseguindo. Vamos lá, frente. Turma, dê um help aqui na manipulação do esquema. Cadê o Fred? Vem cá, Fred. Chega aqui. Vê se eu estou na posição correta aqui, que aí não tem problema. Pronto, vamos lá. Ih, já estava. Então tá a capa, para frente. Isso aqui é o nosso índice, são 20 capítulos. Aqui está mais ou menos ordenado pelo número de páginas, pela paginação do livro, tá certo? Nem pense em decorar nada disso, nem olhar, mas tem tudo que vocês imaginarem sobre saneamento, a gente abordou. Isso aqui foi um negócio que a gente fez com muito carinho. Quando se fala de saneamento, se fala muito de obras, de tubos enterrados, de estações de tratamento, tudo isso que a gente sabe que é o básico da infraestrutura. Mas a gente queria homenagear as pessoas que vêm trabalhando com isso, não só aqui no Rio, mas no Brasil, e deixaram, de alguma forma, suas contribuições, ou têm deixado, continuam nativa a maior parte delas. Então, a gente fez uma galeria de personalidades, que está dividida aqui em duas partes. Então, a gente tentou colocar todo mundo. Podemos ter esquecido uma pessoa ou outra, infelizmente, mas a gente tentou colocar todos os rostinhos de pessoas que a gente sabe que tem, né, aquela gotinha do oceano que a gente sabe que a gente faz a diferença. Bom, esse aqui é a nossa epígrafe. Eu acho isso aqui fantástico, né? A água tem essa força toda, tem essa dimensão. A parte 1 fala do saneamento como marco civilizatório. Então, a gente vem lá de trás, como vocês estão vendo. Eu vou passar rápido, porque senão demora muito. Aí, como vocês vão ter o livro, vocês vão ver com calma em casa. Então, tem desde lá da Grécia, romanos, como é que já se resolvia a questão do esgotamento. Isso aqui é muito curioso, porque na antiga Roma, as pessoas podiam se sentar coletivamente e bater papo enquanto faziam as suas necessidades. Não era uma coisa tida como algo assim, né, que precisava de tanta privacidade. Então, isso é... Aqui a gente já pulou para a época quando Londres, esse médico, descobriu, foi o primeiro cara que atentou para a questão do esgotamento sanitário como foco de contaminação. Esse é o primeiro engenheiro que fez a primeira canalização de Londres, e esses são os nossos heróis brasileiros, são os tigres, que na época colonial os esgotos eram colocados em tonéis no fundo das casas e eles tinham que carregar isso e despejar aqui na área do Porto do Rio de Janeiro. Vamos lá, maquininha. Acho que ela está sentindo o peso aqui da... Ô, Fred, se tiver problema, você me ajuda aqui, hein? Está passando não, cara. Passa para mim. Você está aí com a máquina? Vai passando, que são só imagens mesmo. É uma apresentação super... Tá. Aí passou demais. Volta um pouquinho. Volta uma, por favor. Bem, esse cara ali é um dos nossos heróis, o Francisco Saturnino. Ele pensou a cidade do Rio de Janeiro já pensando urbanismo e instalações sanitárias. Primeira estação. Isso aqui pouca gente sabe. Se vocês forem na sede da CAERJ, As Paz já chegou. Venha para cá. Puxa, que bom que você chegou a tempo. Dá um oi para tu. Um prazer muito grande estar com vocês aqui, com o Márcio. E isso é uma epopeia que ele vai contar para vocês. Mas a nossa epopeia foi fazer esse livro, porque é um livro muito variado, com muitos temas, né, Márcio? E cada capítulo é uma revelação. Um é dedicado à engenharia, mostrando como é que esse sistema funciona. O outro é a história que ele está contando, belíssima, de como começou a aventura do saneamento. Depois eu entrei na história para dizer por que parou por quê. Parou 40, 50 anos que o Brasil deu as costas para o saneamento. Aí tem ONU também, tem as novas experiências com a arquitetura azul e verde, né, que é uma obra da engenharia moderníssima, da infraestrutura, que está
rodando. Então, eu não quero interromper aqui o Márcio, que está contando uma história muito bonita. Eu estava mostrando para eles, Aspásia, que, por incrível que pareça, a primeira estação de tratamento do Rio de Janeiro ainda existe, está preservada na Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos, que fica ali na Glória, tá, gente? É uma maravilha. Isso é só uma foto, se vocês entrarem lá. Eles sempre organizam, muitos dos engenheiros que fizeram as últimas obras do Rio de Janeiro, desse interceptor oceânico, que pega todo o esgoto do centro, Zona Sul, até o emissário de Ipanema, foram engenheiros da CAEG, né, ligados à SEDAI, ou a antiga SEAG. Né? Vamos passando aí, você vai olhando e vai comentando também. Aí a parte da ONU, né, do ODS 6. Esse é o capítulo da água, porque, em geral, muitas vezes os engenheiros trabalham muito a ideia da engenharia, né, da limpeza, do tratamento da água, mas pouco se diz sobre a água em si. Então, nós temos esse capítulo aí, que é internacional, sobre as Nações Unidas, a experiência de 92 e tudo que veio de compromisso com a água, a geração, a preservação e a limpeza da água. Esse 8º Fórum Mundial da Água, que foi feito aqui também em Brasília, foi muito importante. Esse capítulo 3, a gente dedicou só às soluções de infraestrutura. Né? Então, tem todas as formas. A pessoa de Guandu estava mostrando como isso evoluiu em tecnologia, e a gente procurou, através desses infográficos e ilustrações. Aqui já é a parte do Rio de Janeiro entrando da região metropolitana. Aquilo lá, como vocês estão vendo, Arcos, era como era o Largo da Carioca, era uma lagoa, que naquela época, os cavalos, né, era dessalinização de cavalos, né, na época, mas isso era um fedor horroroso, uma contaminação. Aí isso foi sendo aterrado e a canalização jogando esgotos, como sempre, no mar. Né? Mas era assim originalmente, ali o Largo da Carioca. Aqui o Gerson Kelman, o Instituto Trata Brasil, que a gente fala Aspásia sempre colocava isso, a sustentabilidade, mas a insustentabilidade hídrica do Rio de Janeiro, né, Aspásia? Que é uma... O Gerson, que é uma pessoa muito importante para a gente, porque ele sempre falava da tragédia dos comuns. O que é a tragédia dos comuns? É um bem público que tem que ser respeitado, porque é de interesse de todos, mas acabam que alguns querem usar como direito seu em detrimento de outros. Né? Então, essa tragédia do comum sempre foi a questão do esgotamento sanitário. A água até chega mais para as pessoas, mas na hora do esgoto coletivo, ninguém quer saber, está debaixo da terra, ou não está, ou está na fossa. O Trata Brasil, eu acho que merece muita atenção de vocês, porque foi uma grande virada na comunicação do saneamento, porque o que acontecia é que o saneamento era um problema dos engenheiros que ninguém ligava, só os engenheiros. Né? E a ABS e tudo é histórica nessa luta. Mas, quando o Trata Brasil entrou, ele descobriu que precisava comunicar a todos os brasileiros o preço que o cidadão estava pagando por não ter esgoto. E o que isso produzia de doenças, de sacrifícios, de toda a natureza, de atraso mesmo civilizatório. Eu acho que esse trabalho do Trata foi genial, né? Porque ele realmente mudou o rumo dos acontecimentos. E, a partir daí, todo mundo começou a prestar mais atenção na tragédia do saneamento no Brasil. Nós estamos praticamente há 50, 60 anos sem nenhum tipo de política de proteção e de tratamento da água e do esgoto. Voltei para frente. Aí já a parte 2 é a universalização. Aqui, então, a gente vê quais são... a gente tem um capítulo todo só para os marcos, né, marcos legais do saneamento. Né? Aí tem muito dos planos originais, o Planasa, o Plansab, que são os dois princípios. O Plansab ainda está valendo, até as projeções do Plansab é para 2050, a gente não fugiu muito disso, não. Mas sempre imaginando que precisaria de 60 bilhões, coisas do tipo, para a gente conseguir resolver o esgoto do Rio de Janeiro. Hoje a gente já tem investimentos com as concessões, pelo menos da metade desse valor. Então, acho que a gente já está num caminho interessante. Um capítulo dedicado à SEDAI, né, Aspásia? Que a gente colocou nova SEDAI, que é um pouco
né? Assim, a gente ficou, vamos botar nova, por quê? Porque com a concessão, a SEDAI passou a cuidar só da água, como vocês já viram apresentações aqui. E a companhia hoje é outra, né? Ela está renovada, ela tem investimentos importantíssimos, montou um laboratório fantástico, montou um andar nesse prédio só para investimento em startups, né? Que chama-se Manancial, e está hoje, Ana ali, produzindo a duplicação da estação do Guandu, que vai acrescentar mais 12 metros cúbicos por segundo de água. Acho que daqui a 2 anos a gente vai ter mais esse volume de água disponível para a região metropolitana, principalmente os lugares que têm intermitência de água, etc. O que nós mostramos também é que havia um problema, basicamente um problema de governança. Quer dizer, ninguém sabia quem era o responsável pelo tratamento do esgoto, e a polêmica durou muitas décadas, porque a Constituição de 88 entregou aos municípios essa parcela de responsabilidade, mas isso não estava claramente definido. Então, foi uma guerra que durou vários anos, o Supremo Tribunal Federal interferiu, porque na região metropolitana a responsabilidade, aparentemente, era dos estados, já tinha sido dos estados e se perdeu. Então, essa transição do Planasa, que a responsabilidade era do Estado, para o município, a partir de 88, deu uma paralisia colossal que gerou muitos dissabores, o problema social se agravou muito, especialmente na região metropolitana, onde o Estado se julgava ainda detentor desse poder de definir o destino do tratamento de esgoto e dos investimentos. Então, isso é que, afinal, foi superado com o novo marco de saneamento. Porque nem a lei de 2007, não é isso, Márcio? Que foi uma lei importantíssima, que entregou aos municípios essa responsabilidade, conseguiu funcionar, porque o município não tinha dinheiro e o município também não tinha tamanho nem envergadura para fazer um trabalho que é um trabalho de engenharia complexo e que envolve uma região, não pode envolver apenas uma pequena cidade. Então, foi esse o problema que agravou muito a situação do Rio de Janeiro, e nós registramos aqui a calamidade que era e que ainda é na região metropolitana, famílias inteiras, a população imensa que vive ali, completamente desprovida de tratamento de esgoto, e com o esgoto vivendo a céu aberto, e muitas vezes pagando a tarifa, que era pior. Bom, nosso horário está ali na frente. Eu vou tentar apressar um pouquinho nas bases. Isso é trabalho que você fez na Assembleia, seu trabalho como presidente da Comissão de Saneamento. A Assembleia fez um périplo pelas regiões da Baixada Fluminense, descobrindo onde estavam todos os problemas, principalmente nas comunidades, que é o foco de discussão hoje, né? Havia um problema incrível. Bom, em Nova Iguaçu, eu vi uma senhora escavucando no meio da rua para tirar um cano, para tirar alguma água ali para ela. Isso está registrado em fotos e tal. Mas houve também uma calamidade, que foi aquela estação de tratamento de águas de Belford Roxo, que eu tive o desprazer de jogar em todas as redes de televisão, onde aparecia uma quantidade imensa de água tratada, descendo morro abaixo, quando toda a população do entorno não tinha água, faltava água na torneira. E isso já estava ocorrendo há mais de 10 anos, e ninguém percebia, né? Então, esse foi o drama, e por essas e outras razões que a gente chama esse livro de epopeia, né? Porque há várias epopeias aqui que vão transcorrendo em cada capítulo, não é isso, Márcio? Até a gente chegar às novas tecnologias. Chegou um novo marco, aí teve toda uma discussão de MPs que haviam sido discutidas antes lá na Câmara e no governo, e finalmente a PL, era a PL, aquela 4.162, que deu, na verdade, base jurídica, base técnico-institucional para a gente fazer. Aí a questão do BNDES, a concessão aqui do Rio, a Câmara Metropolitana teve um papel muito importante, porque foi um trabalho que hoje orienta o Instituto Rio Metrópole, que foi o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado feito pela equipe do Vicente Loureiro. Foi muito importante. Mas eu estava naquele programa ali, no PSAN, que era o sucedâneo do PDBG,
e que era, em princípio, um programa para dar continuidade às obras PDG que haviam sido interrompidas e, ao mesmo tempo, entrar com um novo fator de gestão, que era a questão da governança dos recursos hídricos, que isso é muito importante em baías e bacias hidrográficas do mundo inteiro. A gente fez uma parceria com o pessoal de Chesapeake, que é uma baía muito mais complicada que a nossa, fizemos uma cooperação técnica com eles, mas o PSAN, infelizmente, ficou dentro do... A gente tinha a conta do PSAN na conta do Estado, o Estado estava falido na época, a gente ficou sem o dinheiro. Agora a Secretaria, né, Ana, está retomando o PSAN, está fortalecendo de novo, já está tocando as obras que haviam sido paradas, o Ministério Público ajudou muito nisso, com os táxis que fez tanto com a SEDAI quanto o governo. Então, a gente está vivendo já uma... Agora, aí tem um capítulo dedicado às companhias privadas, né, que estão aí. Também a gente conta a história de cada uma. Eram basicamente todas as empresas de engenharia que já atuavam, depois foram se consorciando, e fundos de investimento internacionais ou nacionais investindo e criaram esses grupos que hoje estão trabalhando aqui no Rio. A GEO Associados é do Gésner Oliveira, né, Aspar? É sempre bom falar. Para nós, é uma das pessoas que mais conhece a área de saneamento, né? O livro, inclusive, tem a apresentação feita pelo Gésner, né? Outra capa aqui. É. E ele, a gente fez... a apresentação dele. E ele é uma pessoa absolutamente que domina esse assunto como poucos, né? Aí a parte que a Aspada falou, a gente põe a parte toda de soluções baseadas na natureza também, como solução. Eu acho que esse ponto que vocês seria bom, né? Ler com cuidado e tudo, porque a gente dá muitos exemplos na Coreia, em Portland, nos Estados Unidos, em vários pontos, dessa nova arquitetura, né? Que protege a cidade contra as enchentes, contra acidentes naturais, e que consegue harmonizar a natureza num ambiente urbano que, em geral, sempre foi hostil à água, né? Então, é importante, é um capítulo muito bonito, com belíssimas fotos e experiências realmente inovadoras que estão hoje predominando no mundo inteiro. Lá na ponta é de seranização, né? Aqui é um programa de água doce, que é um programa do semiárido. Aqui os programas de soluções. Aqui é o BIM, que é uma ferramenta que é fundamental hoje, que descreve as gemas virtuais das estações. Ali um especialista de Colômbia, que sabe como ninguém, como transformar esgoto em várias utilizações. Ali um projeto também do semiárido de uso da energia solar também para o saneamento. Aqui são os amigos nossos holandeses que vieram para cá e fizeram uma experiência de solução baseada na natureza lá no sítio do Bulemarx, está implantado lá. Fizeram estudo para vários morros do Rio de Janeiro, inclusive o Morro da Formiga, e aqui o pessoal do biosaneamento, que faz os biodigestores. Então, tem todas as soluções tecnológicas. Esse capítulo é uma paixão, em Deise, em Ana, que é o capítulo das favelas. A gente foi fundo nessa história, porque esse é o motivo de estar vendo o evento hoje aqui, então esse é um capítulo muito especial para a gente, né? Nós terminamos com duas coisas. Primeiro, mostrando como a Baía de Guanabara é o mais velho marketing do mundo, criado por Vespúcio, que compreendeu a importância daquela baía e inspirou Thomas Morris a pensar na utopia. E agora temos aí a utopia na mão de Ana Haste, que está cuidando da Baía de Guanabara. Então, esse capítulo da Baía de Guanabara é grande, é um capítulo volumoso, fantástico, e nos dá a esperança, né, do futuro. Ele nos traz a possibilidade de uma regeneração que vai acontecer, porque agora a gente está fazendo tudo para que ela aconteça. Então, é assim que o livro termina, e termina também com uma privadinha do Bill Gates, que é a maior distopia da história da inovação no mundo. Quer dizer, o Bill Gates já conseguiu fazer uma privada que processa a água no local, e ele depois bebe a água, meu Deus, né? Mas o preço ainda está muito caro. Então, não é ainda viável introduzir isso para substituir os canos. Mas nós estamos aí com horizontes extremamente distópico em que os canos podem, do dia para a noite, ficar obsoletos. Então, temos que nos preparar para isso também. E, sobretudo, para a grandeza da reconstrução da Baía de Guanabara, que é o ícone mais importante do mundo, né? Das cidades do mundo. É ele,
É exatamente essa Bahia que fez a glória do nosso Pão de Açúcar e a glória do Brasil e do Rio de Janeiro. Bom, então é isso, gente. Vocês, o nosso João Batista está ali, esperando vocês. Está sentadinho ali. Tem Pix, né, João? Tem Pix. Pode-se pagar em 12 prestações, suaves prestações, e está com um preço super módico, tá bom? Especial para o evento. Agradecendo a ABS aqui pela oportunidade, dar os parabéns para o Miguel e todo mundo que está participando. A epopeia foi Obrigado também do a João vocês. Batista, hein? Temos que fazer essa referência final, porque o que nós demos de trabalho ao João Batista, ele nunca viveu uma experiência tão dura. 2 malucos fazendo um livro impossível, de 860 páginas, com 190 fotos. Ele queria nos matar, mas não matou, não. Ele é muito gentil e, por isso, nós somos eternamente gratos à sua boa vontade, à sua cooperação para realizar esse livro. Obrigado, gente. Até a próxima.